Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre sistemas lineares com três incógnitas, ou seja, um sistema de ordem 3 por 3. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o sistema impossível e o sistema possível e indeterminado. E nós vamos estar resolvendo pelo escalonamento. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Então aqui eu tenho um sistema com três incógnitas e três equações, das quais apenas esta não está completa, né? Todas as outras duas estão completas. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é enumerar essas três equações para estar começando aqui a resolver o sistema. Então nós vamos ver uma equação, né? E vamos fixar ela. Pode ser escolhida qualquer equação. Eu vou escolher aqui a primeira para estar trabalhando ela com as outras duas equações. E aí nós vamos estar eliminando primeiramente a variável x e depois vamos dar sequência tentando eliminar aí a variável y. Então, primeiramente nós vamos trabalhar com a primeira e com a segunda equação. Então, eu vou colocar aqui primeira e segunda equação. Então, nós vamos fixar a primeira equação. Então, vou repetir ela aqui, 2x menos y mais z igual a 3. E agora nós vamos olhar essa segunda equação e ver qual o número que nós podemos multiplicar ela para estar eliminando essa variável x. Aí nós observamos que a primeira equação nós temos 2x. Para eu eliminar o x na segunda equação, aqui eu teria que ficar com menos 2x. Então, nós vamos multiplicar toda essa equação pelo fator menos 2. Então, multiplicar pelo fator menos 2. Então, vamos multiplicar menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais y, mais com menos, menos 2 vezes y, então 2y. Menos 2 vezes menos 3z, menos com menos, mais, e 2 vezes 3 igual a 6z. Menos 2 vezes 1, menos 2. E agora nós vamos fazer a adição dessas duas equações para eliminar a variável x. Então, nós temos 2x com menos 2x, nós vamos eliminar. Menos y mais menos 2y, então estamos somando dois números negativos. Então, aqui é como se tivesse 1, então 1 mais 2 igual a 3 negativo. Mais z com mais 6z, então aqui nós temos 1 mais 6, 7z. Então, mais 7z igual 3 mais menos 2 igual a 1. Então, aqui nós temos a primeira equação aqui, que nós eliminamos, então, a variável x. E vamos começar a colocar aqui o nosso escalonamento. Então, como é que vai ficar? 2x menos y mais z igual a 3, é a primeira equação, que nós fixamos ela. E agora vamos colocar a segunda equação, que vai ficar menos 3y mais 7z igual a mais 1, né? E agora vamos descobrir qual vai ser a nossa terceira equação aqui do sistema escalonado. E agora nós vamos trabalhar então com a primeira equação e com a terceira equação. E aí vamos observar já essa primeira equação e essa segunda equação. Aqui nós temos 2x e aqui nós temos 3x. E nós temos que eliminar esse x. Então, nós vamos ter que fazer uma multiplicação dessas duas equações, porque sem multiplicar as duas nós não vamos conseguir eliminar essa variável x. Então aqui nós temos 2 e aqui nós temos 3, então nós vamos multiplicar pelo fator que dê 6, né? 2 vezes 3 vai dar 6, então nós vamos ter que ter menos 6x ou mais 6x aqui e menos 6x ou mais menos x aqui para estar cancelando. Então agora nós vamos trabalhar com a equação 1 e com a equação 3. Então, vamos repetir essas duas equações aqui nesse primeiro momento. Ó, 2x menos y mais z igual a 3. E a terceira equação, 3x menos 2z igual a 3. E agora vamos ver, então, que a gente vai ter que fazer a multiplicação das duas. Então, vou colocar aqui embaixo para a gente estar fazendo a multiplicação e colocando o resultado aqui. Então, essa primeira equação, para que ela fique com menos 6, a gente vai multiplicar aqui por menos 3. E a segunda equação, nós vamos multiplicar pelo fator 2. Então, agora vamos lá, ó. Menos 3 vezes 2x menos 6x. Menos 3 vezes menos y, menos com menos mais 3y.
Menos 3 vezes mais z, menos com mais, menos 3z. Menos 3 vezes 3 igual a menos 9. Agora vamos multiplicar essa segunda equação. 2 vezes 3x igual a 6x. Aqui nós não temos o fator y, então nós vamos colocar 0 y. 2 vezes menos 2, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4z, igual 2 vezes 3, 6. E agora nós vamos fazer a adição dessas duas equações. Então aqui nós podemos eliminar menos 6x com mais 6x, eliminamos a variável x. Mais 3y com mais 0y vai ficar mais 3y. Menos 3z mais menos 4z, estamos somando dois números negativos, conservamos o sinal negativo e somamos os números. 3 mais 4 igual a 7z. Menos 9 mais 6 vai ficar menos 3. Então, agora essa é a nossa outra equação, né, que nós eliminamos a variável x. E agora nós vamos fazer a adição dessas duas equações para ver se a gente consegue eliminar a variável y. Então, vou colocar aqui essa equação, menos 3y mais 7z igual a 1, mais 3y menos 7z igual a menos 3. E agora vamos fazer a adição dessas duas equações. Menos 3y mais 3y, a gente vai eliminar, vai ficar 0. Mais 7z com menos 7z também vai ficar 0. Então, desse lado nós vamos ter 0. Igual 1 mais menos 3 igual a menos 2. Então, 0 é igual a menos 2. Não, né, gente? 0 não pode ser igual a menos 2. 0 é igual a 0. Então, quando nós chegamos nessa situação de ter 0 do lado esquerdo aqui da nossa equação, onde nós eliminamos todas as variáveis, não sobrou variável, isso acontece quando o sistema ele é impossível. Então, a nossa última equação aqui seria o 0 igual a menos 2, né? Então, isso seria impossível. Então, nós vamos colocar aqui que essas duas equações, elas são incompatíveis. Eu vou colocar essa última equação aqui e depois vou colocar que elas são incompatíveis. Ó, mais 3y menos 7z igual a menos 3, onde essas duas equações aqui, elas são incompatíveis. Então, equações incompatíveis. Então, a solução desse sistema é o conjunto vazio. E ele é um sistema impossível. Então, SI, sistema impossível. Então, sempre que vocês chegarem em duas equações, onde vocês acabam por eliminar as duas variáveis, esse sistema, ele é um sistema impossível. Não teremos uma solução para esse sistema. Então, a solução será conjunto vazio. Na próxima parte, vamos resolver um sistema possível e indeterminado. Vamos lá, então, resolver esse sistema. Agora, nós temos um sistema com 3 incógnitas, onde todas as equações estão completas. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é enumerar essas 3 equações. Então, primeira equação, segunda equação e terceira equação. E agora, nós vamos trabalhar com a primeira equação e com a segunda. Então, nós vamos fixar a primeira equação e estar trabalhando com a primeira e com a segunda. Então, primeiramente, nós vamos repetir a primeira equação. Então, x mais 8y menos 3z igual a 7. E vamos olhar essa segunda equação, se nós já podemos copiar ela como ela está aqui, para a gente já estar eliminando o x. Nós observamos que na primeira nós temos mais x e na segunda nós temos menos x. Então, nós vamos poder colocar ela igual ela já está aqui pronta. Menos x mais 3y menos 2z igual a 1. E agora nós vamos fazer a adição dessas duas equações. E vimos que mais x com menos x, vamos eliminar. Vai sobrar mais 8y com mais 3y, vai ficar mais 11y. Menos 3z mais menos 2z vai ficar menos 5z. 7 mais 1 igual a 8. E agora vamos trabalhar com a primeira e com a terceira equação para eliminar a variável x. Então, vou colocar aqui, vamos trabalhar com a primeira e com a terceira equação. E vamos, primeiramente, observar essas duas equações e ver qual delas nós vamos estar multiplicando para poder cancelar a variável x. Nós podemos observar que na primeira equação nós temos x e na última,
né, que é a terceira equação, nós temos 3x. Então, nós vamos ter que manter essa segunda equação fixa e multiplicar essa primeira equação pelo fator menos 3. Quando eu multiplicar menos 3 vezes menos x, eu vou ter menos 3x. Então, vamos fazer a multiplicação da primeira equação por menos 3. Menos 3 vezes x, então, menos 3x. Menos 3 vezes mais 8, menos 24y. Menos 3 vezes menos 3z, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9z. Menos 3 vezes 7, menos 21. E agora vamos copiar a terceira equação. 3x mais 2y mais z igual a 5. E agora vamos fazer a adição dessas duas equações. Menos 3x com mais 3x nós eliminamos. Menos 24y mais 2y, então vamos ficar com menos 22y. Mais 9z mais 1z igual a mais 10z. Menos 21 mais 5, de menos 21 eu tiro 5, que é positivo, e fico com menos 16. E agora nós temos a segunda equação, que nós eliminamos aqui a variável x. E vamos fazer a adição dessas duas equações agora. 11y menos 5z igual a 8, mais menos 22y mais 10z igual a menos 16. E aqui, se nós observarmos direitinho, nós vamos ver que quando nós formos dividir essa equação, nós podemos dividir ela por menos 2, nós vamos ter uma equação igual a esta. Então, vamos fazer essa divisão para comprovar isto. Então, vamos dividir pelo fator menos 2. Vamos colocar aqui na frente. Então, vou repetir essa primeira equação. 11y menos 5z igual a 8. E agora vamos dividir. Menos 22 dividido por menos 2 vai ficar 11y. Mais 10 dividido por menos 2 vai ficar menos 5z. Menos 16 dividido por menos 2, menos com menos mais, vai ficar 8. Então, agora nós chegamos em duas equações que são iguais. Então, nós vamos eliminar uma equação. E o nosso sistema escalonado vai ficar somente a primeira equação. Eu vou colocar aqui, ó, x mais 8y menos 3z igual a 7. E vamos colocar uma daquelas equações. Então, 11y menos 5z igual a 8. Então, o sistema escalonado é este aqui. Então, nós não vamos ter a parte que é só do z igual, né, a um valor, porque nós encontramos, né, as duas iguais aqui, então nós eliminamos uma. E quando nós encontramos duas equações iguais, vocês já podem saber que este sistema, ele vai ser um sistema possível, porém indeterminado. Ele vai ter diversas soluções, conforme nós vamos ver aqui agora. Então, encontrou um sistema que tem duas equações iguais, elimina uma e fica apenas com uma. E agora, como que nós vamos fazer o conjunto de solução desse sistema? Porque nós não podemos simplesmente dizer que é um sistema possível e indeterminado e não chegar ao conjunto solução. Então, nós temos que colocar a última letra aqui, no caso, o Z, nós vamos dar uma letra para ele diferente. Então, aqui nós temos Z, mas agora nós vamos colocar que o Z, ele vai ser igual a K. Então, vamos colocar aqui, ó, que o Z, ele vai ser igual a K, que vai ser uma constante. E esse K, ele vai poder ser qualquer número pertencente aos números reais. Então, K pertencente aos números reais. E com base no Z que a gente achou aqui, que a gente colocou ele como K, nós vamos encontrar agora o valor para Y e para X. Então, nós vamos usar esse K no valor de Z agora para estar encontrando o valor de Y. E depois vamos substituir na primeira para encontrar um valor para X. Então, primeiramente, nós já temos que Z vai ser igual a K. E agora nós vamos pegar essa última equação para determinar Y no conjunto de solução. Então, 5z igual a 8. E agora nós vamos substituir z por k. Então, vai ficar 11y menos 5z
Z, no caso, então, 5K, igual a 8. Então, nós temos que 11Y será igual a 8, menos 5K no primeiro membro, vai para o segundo membro, mais 5K. E aqui Y, então, será igual a 8 mais 5K sobre 11. Então, agora nós já temos valor para Z e para Y. E agora vamos substituir na primeira equação o valor que nós encontramos aqui para Y e para Z. Então, vamos repetir aqui a primeira equação. X mais 8Y menos 3Z igual a 7. Então, agora nós vamos substituir o valor de Y e o valor de Z. Então, vamos deixar aqui o X mais 8Y. Nós sabemos que Y é igual a 8 mais 5K sobre 11. Menos 3Z. Nós sabemos que Z é igual a K. Então, vai ficar 3K igual a 7. E agora vamos resolver. 8 vezes 8 e 8 vezes 5. Vamos manter o X. Mais 8 vezes 8 igual a mais 64. Mais 8 vezes mais 5 igual a mais 40K sobre 11. Continuando, menos 3K igual a 7. E agora nós temos o 11, que é o único denominador dessa equação. Então, ele vai ser o único denominador comum. Então, nós podemos multiplicar ele por X, por 3 e por 7, aí nós eliminamos este 11. 11 vezes X, 11X, mais 64, mais 40K, e vamos multiplicar 11 vezes menos 3 igual a menos 33K, igual 11 vezes 7 igual a 77. E agora eliminamos o 11. E agora vamos resolver. Vamos deixar no primeiro membro apenas o termo com X, que vai ficar 11X, e vamos fazer o segundo membro. No segundo membro nós já temos 77, 64 está positivo, vem negativo, menos 64, mais 40K, vem menos 40K, menos 33K, vem mais 33K, e agora vamos resolver. 11x é igual, 77 menos 64 é igual a 13, menos 40k mais 33k é igual a menos 7k. E agora vamos resolver aqui do lado. Então agora x vai ficar sozinho, x é igual a 13 menos 7k sobre 11 que estava multiplicando x. Agora, então, nós já temos o conjunto de solução completo. Nós temos x, y e z. Então, vamos colocar aqui o nosso conjunto de solução. Então, x, 13 menos 7k sobre 11. E o y igual a 8 mais 5k sobre 11. E o z igual a k. E aqui nós fechamos o parênteses, mas vamos colocar uma ressalva aqui para o k, né? Esse k, ele tem que ser pertencente aos números reais. Ele não pode ser diferente, né? Ele tem que ser pertencente aqui aos números reais. E cada vez que nós dermos um valor para k, nós vamos ter um conjunto de solução diferente, né? Se o k valer 1, então nós vamos substituir tudo aqui por 1 e encontrar um conjunto de solução. Se a gente der um valor para k, que seja 3, 4, 5, né? Qualquer outro valor, nós vamos ter um outro conjunto de solução. Então, por isso que o nosso sistema, ele é possível e indeterminado. Então, ele tem diversas soluções, né? Infinitas soluções. Então, esse sistema, ele é um sistema possível e indeterminado. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre o sistema impossível e o sistema possível e indeterminado. Eu espero você na próxima aula. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.